Olá a todos vocês, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Hoje, nosso 19º encontro do nosso estudo continuado do livro O que é o Espiritismo. Trabalharemos hoje os meios de comunicação. Antes de nós adentrarmos esse item, vamos ler uma mensagem. Vou abrir ao acaso deste livro aqui, O Essencial, de Chico Xavier. Crítica e Trabalho, do capítulo 22. Trabalho edificante em andamento no plano físico, onde se reúne milhões de criaturas diferentes, não se desenvolve sem crítica. A pancadaria verbal sempre cerca os obreiros, e explodem afirmações quais estas. Por que tanta lentidão nos detalhes? É impossível que não estejam vendo as falhas que se mostram. Aquele cooperador é um desastre. Não se compreende tarefa assim tão importante em mãos tão incompetentes. Não consigo colaborar com gente tão despreparada. Tudo cairá sobre a turma irresponsável. Estão todos errados. Aguardemos o fracasso total. Quando essas frases se te fizerem ouvir, não temas e prossegues trabalhando. Imperfeições todos temos e teremos até alcançarmos o plano divino. Problemas evidenciam presença e colaboração. Dificuldades trazem observação e observação gera segurança. Deixa que a censura te vigie e prossegue adiante. Apesar de nossos erros e acima de todas as nossas deficiências, a construção do bem não nos pertence. Pertence a Jesus, que zelará por ela em nome de Deus. E sabemos que o trabalho de Jesus não pode nem deve parar. Eu costumo comentar que a gente age com aquilo que a gente tem no bem. Hoje a gente sabe uma coisa. Amanhã, com a experiência, com a preparação, com o esforço, com a boa vontade, saberemos mais. E aí a gente vai poder fazer melhor. Mas que a gente não deixe de fazer porque sabemos pouco. A gente faça mesmo assim. A gente faça com amor, com dedicação, com boa vontade, apesar das críticas, como nos disse a mensagem. Porque não importa o que os homens falem. O que importa é que Deus vê. Deus vê e Deus sonda todos os corações. Deus sabe todas as nossas intenções no trabalho do bem. Eu diria que as críticas são uma alavanca para que nós possamos prosseguir, firmes e convictos na nossa fé. Cientes de que estamos trabalhando para Jesus. E esse trabalho é luz, e esse trabalho traz o bem, o bom e o belo para nós e para toda a humanidade em constante progresso e evolução. Então, se o trabalho é do bem, é de Jesus, não importa se tem crítica, segue com fé, porque Jesus está conosco a cada instante da caminhada. E embalados por esta reflexão, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, espiritualidade amiga responsável por este estudo, que vocês possam estar conosco, nos inspirando, nos amparando e nos conduzindo. Que as pessoas que estão junto conosco, seguindo este estudo, possam ter clareza, consciência do que estamos estudando aqui e que você possa estar com cada um de nós. Fique conosco, Mestre amado, nos protegendo, abençoando e iluminando, e que assim seja. Muito bem, antes de nós adentrarmos o item, eu trouxe para vocês uma figura. Lembram que no episódio anterior eu fiz um desenho grosseiro na minha mão para explicar o que é perispírito? Pois muito bem, eu fui atrás de uma figura o mais claro possível para trazer para vocês, para que vocês possam ter ideia. Vamos lembrar que espírito imortal criado por Deus, certo? Este espírito, ele vai ter a evolução, o progresso espiritual dele, horas no plano material, horas no plano espiritual, certo? Quando nós reencarnamos no plano material, nós estamos
envoltos com o nosso corpo físico, porque nós precisamos deste corpo, desta matéria, para que nós tenhamos a experiência carnal, a experiência material terrestre. Sempre lembrando que somos espíritos imortais em uma experiência material e não o contrário, né? Que nós possamos ter o nosso pé no chão, mas o nosso olhar para o céu, que nós saibamos que nós viemos de Deus, que aqui estamos por um período de aprendizado e que depende do nosso esforço acelerar ou não este aprendizado e que nós voltaremos para o plano espiritual. Divinizados, ou melhor, perdão, iluminados? Não, vamos precisar de outras experiências até que desenvolvamos em nós as virtudes necessárias para que a nossa humanidade se complete no nosso coração, na nossa mente, no nosso perispírito, que seria a vestimenta da noite nupcial, como Jesus fala na parábola. Mas enfim, voltando ao conceito de perispírito, espírito, perispírito e matéria, né? Espírito, centelha divina, criação de Deus. Perispírito é o corpo perispiritual que envolve o espírito. Matéria é o corpo carnal que necessitamos na nossa experiência terrestre. Certo? Até aí, conseguiram acompanhar o meu raciocínio? Quando reencarnamos com esse perispírito diminuído, colocado na câmara uterina, com toda uma programação perispiritual pelos cientistas, pelos geneticistas do espaço. E aquele perispírito é reduzido em uma célula. Quando há concepção do óvulo, do espermatozoide, e aí a espiritualidade vem e coloca esse espírito que está envolto pelo perispírito de o tamanho de uma célula, dando vida para aquele material genético. E aquele material genético vai se expandindo e o perispírito vai se expandindo com o corpo e vai se desenvolvendo todos os órgãos e a criança nasce. E aí a criança passa pelo período da infância, onde ela vai desenvolver o sistema sensorial. Por que a gente está fazendo esse embasamento de uma forma sem aprofundamento, tá? Isso seriam várias aulas para a gente aprofundar todos esses conceitos, explicar qual é o processo da reencarnação, mas eu já adianto para vocês que aqui no canal tem uma palestra sobre aborto, tá? E que vocês vão ter esse conceito de reencarnação descrito com mais detalhes. Ou vocês podem colocar no Google mesmo, reencarnação de Segismundo. Aí vocês vão ver todas as figuras e todo esse processo aqui que eu coloquei em breves palavras para vocês. Aí a criança vai desenvolver o sensório, né? Os 5 sentidos. Mas hoje a gente vai tratar, digamos assim, de um sentido a mais, que é a mediunidade. Vocês já devem ter ouvido falar, a gente já tratou alguma coisa aqui e a gente vai tratar disso. Aí, para que nós tenhamos a nossa experiência aqui na Terra, nós precisamos andar de forma integral, né? O nosso corpo precisa estar harmonioso para que o nosso espírito viva e tenha as experiências na Terra. Para isso, temos o perispírito. Aí, eu trouxe esse livro aqui para vocês, tá? Esse livro, apesar da grossura dele, há muitos anos atrás, em 2017, eu li ele em poucos dias, porque as letras são grandes e ele é muito bom de ler, sabe? Ele é autoexplicativo, é de Zalmínio Zimmermann. É um compêndio sobre perispírito, tá? Ó, vou deixar aqui, vou deixar um segundinho, se alguém quiser tirar um print aí no celular para vocês poderem encomendar. Este livro que eu tenho aqui é da 4ª edição, mas já vão ter outras edições, visto que eu já tenho ele há alguns anos, tá? E aí a gente estuda perispírito nesse livro. Você compreende o que é o perispírito, que matéria que é formado, qual que é a função, qual que é a utilidade, qual que é a ligação. E é muito interessante. Dentre algumas ilustrações que tem, nessa página aqui dessa edição 173, eu trouxe essa foto aqui para vocês, ó. Tá vendo essa foto? Deixa eu ver da melhor forma possível, ó. Esta pessoa é uma fotografia dela enquanto encarnada. Aqui é uma fotografia especial do perispírito dela, se comunicando com um amigo desencarnado. Vejam que o perispírito, ele tem o mesmo contorno que o corpo material. Por quê?
Vamos lembrar que o que nós falamos? O perispírito se liga ao corpo físico célula a célula. Portanto, o perispírito vai ter o mesmo formato que o corpo físico. Por isso que, olha, quando alguém descreve assim, eu vi o meu tio que desencarnou e ele estava vestido com a roupa que ele estava na festa tal. Você vê o seu parente ou você vê um espírito, caso você tenha uma mediunidade de visão, conforme a constituição que ele tinha fisicamente, porque o perispírito envolvia o corpo material. E aí esse perispírito vai se mostrar desta forma. Eu acho que essa foto ficou bem melhor do que a ilustração que eu fiz. Eu até peço desculpas pela ilustração, mas foi o que eu pude demonstrar naquele momento, enquanto nós gravávamos a aula, tá? E essa foto é de M. Bronson e Mr. Bonner, que é o espírito. Então, a gente vê a semelhança da forma perispíritica que foi relatada. E essa fotografia está publicada por Askoff em Animismo e Espiritismo, ok? Que são vários estudos. Vocês vejam que o Espiritismo, ele é uma ciência completa por si só, né? Ele tem muitos estudos e a gente pode ter muitas referências. E uma delas seria essa perispírito aqui. Mas é claro que vocês não precisam adquirir uma obra, estudar, se vocês não quiserem. Eu, por ser uma estudiosa da doutrina espírita, adquiri, estudei e fui entender o perispírito, porque ele é essencial esse entendimento para que nós possamos fazer sentido, para que as coisas façam nexo na nossa mente. Porque a gente primeiro, antes de participar, por exemplo, de uma reunião mediúnica, nós temos a teoria. A teoria nos dá a segurança e nos faz ter o entendimento do que está acontecendo numa reunião mediúnica, né? É como um médico, ele não vai fazer uma cirurgia sem ter toda uma formação médica, sem ter toda uma teoria. Assim é no espiritismo. Nós temos antes o estudo, né? E o estudo por si só é fascinante, porque ele nos traz uma cultura muito rica, muito imensa, e a gente vai adentrando nesse campo da filosofia, que é falar além do texto, que é expressar a nossa opinião, da religião, que é a moral espírita cristã. Vamos lembrar aqui que o espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Cristão, redivivo porque está revivendo, sem dogmas, sem rituais, mas é a doutrina de Cristo, sem os véus, sem as alegorias das parábolas, a nossa terceira revelação. E a ciência. E como ciência, nós estudamos de uma forma metódica, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, nos voltando para a ciência e nos voltando para o objetivo aqui do vídeo, tratando hoje especificamente do item meios de comunicação, nós vamos seguir a nossa pedagogia adotada. Eu vou ler este item para vocês, tá? Ele é um item de 4 páginas, 3 páginas e meia, na verdade. Parece ser longo, mas o conteúdo é tão fascinante que ele é leve. Então, vai ser fácil de vocês acompanharem aí o meu raciocínio. Vamos lembrar que nesse ponto do texto, o cético já se transformou em aprendiz. Ele já é aluno, né? Desde o item anterior. Então, eles já têm mais intimidades um com o outro, mais afetividade. E a gente vai vendo isso na forma com que eles se tratam. E aí isso deixa menos tenso a conversa. Por isso que é leve, por isso que é tranquila essa parte, tá bom? O visitante nesse item pede assim. E aí agora eu vou ler para vocês. Falastes de meio de comunicação. Poderíeis dar-me uma ideia deles? Porque é difícil compreender como esses seres invisíveis podem conversar conosco. Veja que, como a gente já falou, são ideias que vão sendo construídas. Aqui é um tijolinho a mais na nossa construção. Kardec responde: de bom grado, todavia, o farei ligeiramente, porque isso exigiria um desenvolvimento muito grande, que encontrareis notadamente em Os Livros dos Médiuns. Ou seja, se vocês têm mais dúvida, nós temos aí realmente o compêndio de mediunidade
científica descrito no livro dos médiuns. Então, qualquer dúvida que nós temos sobre mediunidade, a gente sempre se volta às orientações de Kardec no livro dos médiuns. Mas o pouco que vos direi bastará para vos colocar a par do mecanismo e servirá, sobretudo para compreenderdes melhor algumas experiências às quais podereis assistir até vossa iniciação completa. A existência desse envoltório semimaterial ou perispírito é já uma chave que explica coisas e mostra a possibilidade de certos fenômenos. Quanto aos meios, eles são muito variados e dependem, seja da natureza mais ou menos depurada dos espíritos, seja das disposições particulares às pessoas que lhes servem de intermediários. O mais vulgar, aquele que se pode dizer universal, consiste na intuição, quer dizer, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem. Mas esse meio é muito pouco apreciável na generalidade dos casos. Há outros mais materiais. Certos espíritos se comunicam por pancadas. Veja que aqui Kardec está descrevendo a forma de comunicação de alguns espíritos, respondendo por sim ou não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento basculante de um objeto, uma mesa, por exemplo, que bate o pé. Frequentemente, eles se fazem ouvir na própria substância dos corpos, sem movimento destes. Este modo primitivo é demorado e dificilmente se presta ao desenvolvimento de ideias de certa extensão. A escritura a substitui, obtendo-se essa de diferentes maneiras. Se vocês conseguirem fazer um exercício de imaginação nessa descrição aqui dos meios, vai ajudar na compreensão, tá? Primeiro, serviu-se e algumas vezes se usa ainda de um objeto móvel, como uma pequena prancheta, uma cesta, uma caixa, a qual se adapta a um lápis, cuja ponta repousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes. O médium coloca as mãos sobre esse objeto, transmitindo-lhe a influência que recebe do espírito, e o lápis traça os caracteres. Mas esse objeto não é, propriamente falando, senão um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Reconheceu-se depois a inutilidade deste intermediário, que é apenas uma complicação do processo, cujo único mérito é o de constatar de uma maneira material a independência do médium, que pode escrever tomando ele próprio o lápis. Os espíritos se manifestam ainda e podem transmitir seus pensamentos por sons articulados que repercutem, seja no vago do ar, seja no ouvido, pela voz do médium, pela vista, pelos desenhos, pela música e por outros meios que um estudo completo faz conhecer. Os médiuns têm, para esses diferentes meios, aptidões especiais que se prendem ao seu organismo. Temos, assim, os médiuns de efeitos físicos, quer dizer, os que estão aptos a produzir fenômenos materiais, como as pancadas, o movimento dos corpos, etc. Os médiuns audientes, falantes, videntes, desenhistas, musicistas, escreventes. Esta última faculdade é a mais comum e se desenvolve pelo exercício, que é a psicografia, né? É também a mais preciosa, pois é a que permite comunicações mais frequentes e mais rápidas. Citamos aqui Chico Xavier. O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas muito distintas. Para entendê-las, é preciso inteirar-se da maneira pela qual se opera o fenômeno. O espírito, algumas vezes, age diretamente sobre a mão do médium, a qual imprime um impulso independentemente da sua vontade, e sem que esse tenha consciência do que escreve. É um médium escrevente mecânico. Outras vezes, o espírito age sobre o cérebro. Seu pensamento atravessa o do médium que, então, embora descrevendo de uma maneira involuntária, tem uma consciência mais ou menos nítida do que obtém. É um médium intuitivo.
Seu papel, desculpa, é o exatamente de um intérprete, que transmite um pensamento que não é o seu e que todavia deve compreender, ainda que, nesse caso, o pensamento do espírito e do médium se confundam algumas vezes. A experiência ensina a distingui-los facilmente. Obtém-se igualmente boas comunicações por esses dois gêneros de médiuns. Há vantagens dos que são mecânicos, sobretudo para as pessoas que ainda não estão convencidas. De resto, a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que o assistem e nas comunicações que ele recebe, bem mais do que nos meios de execução. Relendo isso aqui, que isso aqui vai ser importante para nós depois, tá? A qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que os assistem e nas comunicações que ele recebe, bem mais do que nos meios da sua execução. Aí o visitante pede outra coisa a Kardec. O procedimento me parece dos mais simples, ou seja, ele entendeu perfeitamente o que Kardec quis dizer até aqui. Ser-me-ia possível experimentá-lo eu mesmo? Ou seja, se já é provado, se é simples, eu posso fazer? Kardec responde sucintamente: perfeitamente. Eu digo mesmo que se estiverdes dotado da faculdade medianímica, esse seria o melhor meio de vos convencer. Por que não poderíeis duvidar de vossa boa fé? Só que vos exorto vivamente a não tentar nenhum ensaio destes antes de ter estudado com atenção. As comunicações de além-túmulo estão cercadas de mais dificuldades do que pensa. Elas não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigos, para aqueles a quem falta a experiência necessária. Ocorre aqui como se quisesse fazer manipulações químicas sem saber química. Correria o risco de queimar os dedos. É o que eu falei, é necessário antes do desenvolvimento e da prática mediúnica, estudo, muitas vezes anos de estudo. Aí o visitante nos dá a terceira e última questão deste item. Há algum indício pelo qual se possa reconhecer essa aptidão? Ou seja, ele quer saber se a gente consegue visualizar quem é médium, quem possui, digamos assim, o sexto sentido, por isso que eu comentei dos sentidos, a mediunidade. Aí Kardec responde assim: até o presente, não se conhece nenhum diagnóstico para a mediunidade. Todos os que se acreditou reconhecer não têm nenhum valor. Ensaiar é o único meio de saber se é dotado. Do resto, os médiuns são muito numerosos e é muito raro que, quando não o sejamos, que não encontremos entre os membros da família e das pessoas que nos cercam. O sexo, a idade e o temperamento são indiferentes. São encontrados entre os homens e entre as mulheres, as crianças e os velhos, as pessoas que se portam bem e as que estão doentes. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior, qualquer, isso implicaria na permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugídia. Sua causa física está na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispirituais do encarnado e do perispírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isso lhe apraz, e não na nossa vontade, do que resulta, em primeiro lugar, que todos os espíritos não podem se comunicar indiferentemente por todos os médiuns, e em segundo lugar, que todo médium pode perder ou ter suspensa sua faculdade no momento em que menos o espera. Essas poucas palavras bastam para vos mostrar que há todo um estudo a fazer para poder se inteirar das variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro crer-se que todo espírito pode atender ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium que encontra. Para que um espírito se comunique, é preciso primeiro que lhe convenha fazê-lo. Em segundo lugar, que sua posição ou suas ocupações lhe permitam.
Em terceiro lugar, que ele encontre no médium um instrumento propício, apropriado à sua natureza. Em princípio, pode se comunicar com os espíritos de todas as ordens, com seus parentes e amigos, com os espíritos mais elevados, como com os espíritos mais vulgares. Mas, independentemente das condições individuais de possibilidade, eles vêm mais ou menos voluntariamente, segundo as circunstâncias, e sobretudo em razão de sua simpatia pelas pessoas que os chamam, e não pela requisição da primeira pessoa que tem a fantasia de os evocar por um sentimento de curiosidade. Em caso semelhante, eles não se importariam quando vivos e não o fazem mais depois de sua morte. Os espíritos sérios não vêm senão nas reuniões sérias, onde são chamados com recolhimento e por motivos sérios. Eles não se prestam a nenhuma questão de curiosidade, de prova ou tendo um objetivo fútil, mas nem a nenhuma experiência. Os espíritos levianos vão por toda parte, mas nas reuniões sérias se calam e se afastam para escutar, como faria um escolar em uma douta assembleia. Nas reuniões frívolas, eles se divertem, distraem-se com tudo e frequentemente zombam dos assistentes. E responde a todos sem se inquietarem com a verdade. Os espíritos ditos batedores, e geralmente todos aqueles que produzem manifestações físicas, são de uma ordem inferior, sem por isso serem essencialmente maus. Eles têm uma aptidão de alguma sorte especial para os fenômenos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam mais dessas coisas que nossos sábios de fazerem exibição de força. Se disso tem necessidade, serve-se desses espíritos de ordem inferior, como nós nos servimos de serviçais para o trabalho pesado. Findo a leitura do capítulo, nós vamos fazer a nossa análise. A gente viu que a leitura não teve dificuldade, que a gente conseguiu concatenar as ideias, que teve uma sequência, como eu falei, afetiva entre o aprendiz, que é o cético, porque ali ele já se converteu, né? A doutrina já entrou no coração dele. Ele já quer experimentar, inclusive ver se ele é médium, né? Se ele possui a capacidade mediúnica. Vamos lembrar que mediunidade é ser intermediário, uma ponte entre uma pessoa e outra pessoa. Então, a mediunidade é um acordo de comunicação entre duas partes. Como eu aqui estou me comunicando com você, nós estamos exercendo uma comunicação. O nosso médium aqui é a tecnologia, o celular, é o notebook. Quando um espírito desencarnado quer se comunicar, ele vai se utilizar de pessoas que possuem a faculdade mediúnica. Aqui Kardec fala que até o momento não se prova, aqui no número 2, no número 3, não se conhece nenhum diagnóstico, né? Mas depois nós vamos ver no decorrer da doutrina que realmente não se tem um diagnóstico médico em si. Mas Kardec coloca assim, que todos nós possuímos a faculdade mediúnica. Por quê? Porque ela está ligada ao nosso organismo físico, ao nosso organismo orgânico. Aí ele descreve assim, em mais grau ou menos grau. Então, colocando de forma bem simples, de 0,001% a 100%, né? 0,1% é aquela pessoa que não sente nada, que não sente... Então, a mediunidade é aquele que nada sente, naquela linha de 0,1%, ou que sente mais, né? O médium que sente mais é definido como um médium ostensivo. Sempre lembrando que o médium exerce a mediunidade no centro espírita, numa reunião mediúnica adequada, com boas intenções. Para quê? Como o próprio texto fala, para que nós tenhamos a companhia de bons espíritos e boas comunicações. Aí nós vamos falar brevemente sobre a ligação da mediunidade no nosso organismo. Ela tá ligada à glândula pineal. Aí para isso eu fiz um esquema aqui para nós, tá? Ó, peguei um quadro, trouxe um quadro hoje pra gente tentar entender. Deixa eu tentar focalizar da melhor forma possível para vocês. Aqui.
tá? Vamos ver se vai ficar nítido. Só um minutinho, pessoal. Ó, aqui tá o médium, né? Vocês viram que eu não sou muito boa em desenho, mas vamos lá. O médium tá aqui. A glândula pineal, aqui tá escrito glândula pineal, tá ligada aqui no nosso cérebro, basicamente no meio do nosso cérebro, digamos assim. Ela tem como função no físico regular a melatonina, que é o hormônio do sono, é o hormônio que regula o sono. E em termos espiritual, ela é uma antena receptora. Aqui nós temos o médium, aqui nós temos o espírito comunicante. O espírito comunicante vai transmitir o pensamento ou a corrente que ele está mandando, a corrente eletromagnética que ele está mandando para o médium. Aqui vai se estabelecer um circuito mediúnico, né? Mas isso já é a aula para bem lá para frente, né? Mas enfim, só para a gente ter noção por que a mediunidade está ligada ao organismo físico e por que Kardec, no decorrer da obra espírita, fala que todos em mais grau ou menos grau temos a faculdade mediúnica, porque ela é inerentemente orgânica e neutra, né? Nós fazemos com ela aquilo que a nossa moral vai definir, seja para o nosso bem, né, para o serviço do bem, para o nosso engrandecimento, para servir nossos irmãos, ou seja, para outros meios escusos. Aí esses meios vão ser tratados depois nos próximos itens, porque o próximo item é médiuns interesseiros. Aí a gente vai trabalhar de outra forma, tá? Lembrando que nas obras de André Luiz, principalmente Mecanismo da Mediunidade, nós temos a descrição do funcionamento da glândula pineal e de toda essa questão mediúnica, tá? E o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, se vocês digitarem no Google, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, glândula pineal, vai ter uma série de pequenos vídeos explicando, se vocês ficaram com mais dúvida. Aí então, aqui só recapitulando para a gente deixar o quadro de lado. O espírito comunicante envia a mensagem, né, para o médium, esse vai pela antena receptora dele captar e vai retransmitir ou pela boca falando, psicofonia, ou pela mão escrevendo, psicografia. Citamos aqui as mais comuns das mediunidades que geralmente nós vemos no nosso trabalho mediúnico, né, constantemente. Voltando, naquela época ainda não se tinha esses estudos tão aprofundados da glândula pineal. É por isso que Kardec responde desta forma. Até o momento não temos esse diagnóstico. E também vamos lembrar que não quer dizer que nos dias de hoje a gente tenha o diagnóstico porque o médium vai demonstrar fisicamente alguma coisa. Não, a própria pessoa vai sentir, quer ela admita ou não, comunicações que não são materiais. Quando ela às vezes abre uma Bíblia e recebe uma mensagem e sente no coração que deve passar, sendo uma mensagem boa. Quando ela entra num local e sente um arrepio. Quando ela não se sente bem com determinada pessoa, porque ela capta aquele campo magnético daquela pessoa e aí as energias se repelem, né? Isso tá ligado mais ao magnetismo, mais ao pessoal, mas quando ela entra num ambiente, numa casa e fala, não tô bem, não tô legal, também tá ligado. Então a gente vai ter uma série de evidências que vão levar a pessoa a pensar, será que eu tenho mediunidade? Qual que é o grau da minha mediunidade? Onde eu vou exercer? Como eu vou exercer? Ou não vai, entende? Vamos lembrar que Deus está em todos os lugares. E a mediunidade, ela pode ser exercida de várias formas. No trabalho do bem, na boa convivência com as pessoas, em todos os ambientes. Quando a gente tem boa intenção, a gente exerce mediunidade. Qual que é o diferencial da doutrina espírita? Ele nos explica com A mais B, como que acontece, por que que acontece, da onde vem, como que se dá o circuito mediúnico e que essa profundidade toda, né? Então ela facilita o nosso entendimento. Quer dizer que é a melhor do mundo? Não, a verdade maior está em Deus. Mas quer dizer que para mim, talvez para você, para mais alguém, faça sentido, né? Mas cada um tá no lugar que deve estar. Voltando aqui na nossa pergunta, né? Quando vai haver uma comunicação, há uma interação entre o médium e o comunicante. Para isso, exige-se treinamento. Vamos lembrar que a gente já comentou no vídeo de hoje, né? A gente estuda
para depois fazer o treinamento. Quando eu fiz a minha educação mediúnica, a gente estudou, eu não lembro com exatidão as datas, não sei se foi 1 ano e meio, 2 anos, só estudo. Toda terça, tal hora, de tal hora, a gente só estudava. Livro dos Médiuns, Diretrizes e Segurança, se eu não me engano, o Livro dos Espíritos. Aí a gente terminou, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e aí Diretrizes e Segurança ainda tinha. Aí a gente colocou uma vez por mês o grupo Trabalho Mediúnico. 3 estudos, 1 trabalho. Depois, 1 trabalho, 1 estudo. 1 trabalho e 1 estudo. Entendeu? Intercalando. E assim esse grupo está junto, eu não tô mais nesse grupo, porque esse grupo era de Rio Verde, há 8 anos, sabe? Exercendo, e há 8 anos está lá estudando. E aí já entraram novos médiuns, saíram outros médiuns, mas sempre o embasamento é o estudo, né? Mesmo quando a gente vai fazer o atendimento mediúnico por si, que não é aqui o nosso foco, a gente lê uma leitura antes, a gente comenta, depois é feito toda uma avaliação, tudo isso. Então, olha quanto tempo de treinamento, né? Quanto tempo a gente inteirando, a gente criando vínculo, a gente entendendo, né? A gente tendo aulas de glândula pineal, de concentração, de meditação, de foco, né? A gente entendendo quais são as categorias dos espíritos, os tipos de médium, a gente estudando sobre perispírito, né? Sobre encarnação, desencarnação, todo esse processo. E aí o estudo vai moralizando, o estudo vai nos acalmando, vai nos esclarecendo e nos dando a clareza de que quando a comunicação acontecer, você já sabe na sua mente o que vai acontecer ali, por que está acontecendo isso. Você já consegue, com o decorrer do tempo, identificar se esse espírito é inferior, se ele é superior. Aí a gente tem que lembrar que a qualidade da comunicação é conforme a qualidade moral do espírito. Então, uma comunicação com palavras de baixo calão, a gente já identifica um espírito inferior. Uma comunicação onde o espírito só ri é como Kardec falou, às vezes são espíritos zombeteiros, que só vêm brincar mesmo e atrapalhar a reunião mediúnica, né? O servir no bem. E o espírito superior é toda a espiritualidade, todos os mentores, todos que prepararam aquele trabalho, que estão em conjunto com aquele grupo, que se propõe de boa vontade se entregar para esse trabalho do bem. E na entrega a gente aprende muito, porque quem mais aprende é o próprio médium que está ali à disposição, né? Aí aqui tem uma coisa que eu quero colocar para vocês. Numa reunião mediúnica, né, num corpo mediúnico, tem várias pessoas. E o esclarecedor, que é quem vai falar com o espírito que está se comunicando, porque até então a gente colocou aqui para vocês, né, de forma breve. A glândula pineal captou e falou. Tá, e quem que vai comunicar com o espírito que está falando por intermédio, por isso que é mediunidade, ele só media, do médium? Uma pessoa chamada esclarecedora, que tem uma mediunidade de intuição, né? Ela vai estar inspirada, conduzida ali pela equipe espiritual. Por isso a gente precisa ter esse entrosamento, esse estudo, e ter a fé e confiar na equipe espiritual. Ele vai ter como função psicológica, olha só, é de mudar o padrão de pensamento, o padrão psicológico de alguém que se comunica através do encarnado. Ou seja, o espírito chegou lá revoltado, chegou agressivo, então a pessoa vai se dirigir: seja bem-vindo, meu irmão, como podemos ajudar? E a pessoa às vezes vai falar como está a situação e ele vai direcionar no Evangelho de Jesus. E aqui nós temos um meio de comunicação. E vocês viram que eu tentei traçar aqui para vocês de uma forma prática, né? Como que isso se processa aqui no nosso corpo físico, como que é na prática de uma reunião mediúnica. Claro que nós não estamos, neste momento, estudando exatamente composição de mesa mediúnica e reunião mediúnica, mas existem imensas obras, e entre elas eu cito aqui Diálogo com as Sombras, que descreve toda essa questão de montagens de grupo, de dialogadores, de funções e tudo, né? Veja que a doutrina é um estudo realmente sistematizado, continuado, e que a gente sempre vai ter esse estudo. Eu costumo brincar com um dos grupos de estudo que nós temos durante a semana, que quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei, porque quanto mais eu estudo, mais conteúdo sempre vai vir. E isso é ótimo,
né? Porque a gente sempre vai estar estudando, sempre vai estar interagindo, e eu vejo para mim que isso vai alongar inclusive a minha existência física, vai nutrir o meu cérebro com muitos conteúdos e vai prevenir aí, quem sabe, um Alzheimer para frente. Por quê? Porque a gente está em constante aprendizado e com isso a gente vai evoluindo, vai sempre, todos os dias sem exceção, aprendendo coisas novas. Mas vamos para a finalização do nosso vídeo, que está ficando um pouquinho longo hoje. Kardec fala que ele pode sim experimentar, mas que antes ele tem que estudar, que a gente vai ter espíritos, como eu falei, elevados, e a gente vai definir eles pela forma com que eles comunicam, pela linguagem amorosa, assim como a gente vai ter espíritos inferiores. O que vai atrair essa diferenciação dos espíritos? A intenção do grupo. A intenção do grupo vai definir que tipo de espíritos vão ser atraídos para se comunicarem neste grupo. Então, um grupo unido pelo amor, pautado no Evangelho e na doutrina, no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita, codificada por Kardec apenas, né? Vamos lembrar que é a codificação, e que está ali unido de forma afetiva, por um longo tempo de estudo, de aprendizado, com a intenção do bem, aberto para o próprio aprendizado e para a própria evolução, nós vamos ter uma boa assistência espiritual, vocês não concordam? E nós vamos ter, sim, comunicações talvez um pouco mais complexas. Por quê? Porque uma reunião mediúnica é um posto de socorro espiritual. Por isso que tem meios de comunicações diferentes. Mas nós vamos ter, sim, a assistência de Jesus, da espiritualidade amiga que nos conduz, e a gente vai poder ter boas comunicações. Nos detendo aqui, finalizando aos meios de comunicações, então, temos vários tipos de médiums. Uns vão escutar, outros vão sentir pelo olfato. Ó, veja que a mediunidade está ligada aos sentidos, ao desenvolvimento dos sentidos. Por isso que é tão importante lá na educação infantil das crianças o desenvolvimento do sistema sensorial, de todos os sentidos. Outros vão ter a mediunidade de visão com os olhos fechados, vão ver uma cena como se fosse uma projeção, uma tela mental. Outros vão escrever, seja de forma mecânica, semimecânica, consciente, inconsciente. Outros vão falar pela psicofonia. Então, são várias formas. Outros vão ter mediunidades de efeitos físicos, de música, de desenho. Kardec cita todas elas ali que a gente leu. Então, são várias formas de expressão. São inúmeras, imensas formas de comunicação, né? Sempre vamos estar ligados aqui no cérebro, da forma como descrevemos, assim, basicamente, né? Vamos lembrar que aqui é um estudo raso da doutrina. Eu não quero que vocês fiquem só com esse estudo aqui. Eu quero que vocês, se vocês têm interesse, que vocês vão profundamente, que vocês vão buscando as obras que a gente vai citando, que vai aconselhando, que vocês vão vendo ali Sérgio Felipe de Oliveira, que tem uma visão médica espírita, que vocês peguem aqui Isalmino Zirberman, do perispírito, e vocês vão aprofundando os estudos de vocês, né? Que vocês possam realmente, se vocês têm interesse, procurar uma casa espírita, se interagir num grupo e ir fazendo outros estudos, porque vocês vão vendo que isso fica leve e a gente vai colocando na prática, no dia a dia, e vai ficando muito natural, e a mediunidade é algo natural do ser humano, né? E ela é, eu diria, usando as palavras de Eurípides Barçanufo, através de Alzira Bessamui, no livro Evangelização de Espíritos, ela é o recurso de progresso da humanidade. A mediunidade é o recurso de progresso da humanidade. Esses meios de comunicação, por quê? Porque a mediunidade é relacionamento entre pessoas, relacionamento entre seres, sejam encarnados ou desencarnados, que se comunicam. E quando eu me relaciono bem com alguém, eu evoluo dentro da minha casa. Quando eu me relaciono bem com a sociedade vai encontrar um ponto de equilíbrio. E quando há um relacionamento geral, a humanidade vai chegar num ponto em que ela também vai ter esse equilíbrio. Entende? Então, isso é o meio de evolução da humanidade. E eu fico na pendência de trazer exatamente as palavras de Alzira para vocês no próximo vídeo. Mas por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês. Desculpe se eu falei muito, se eu me animei aqui nos nossos meios de comunicação. Espero ter sido clara, tá? Como eu falei, por favor, vão atrás de outros conhecimentos também, sempre se voltando a Kardec, a Jesus. E saibam que vocês vão ter esse amparo da espiritualidade maior.
Vou finalizar com uma breve prece. Obrigado, espiritualidade, pelo amparo, pelo apoio, pela proteção, pela inspiração. Cuide de cada pessoa que me assiste ou me acompanha neste momento. Que todos possam, Senhor, receber nas mãos deles as obras que compete a cada um estudar. Gratidão, Mestre amado. Gratidão, gratidão, gratidão. Paz e luz a todos. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!